Bom, vamos retomar o seminário e eu chamaria para a apresentação a doutora Elaine, professora Elaine Dias, da Unifesp, que fez doutorado na Unicamp sobre a figura do Félix Émile Tonnet, sobre os discursos, fez pós-doutorado aqui na FAO, sobre os discursos sobre a arquitetura do Félix Émile Tonnet, e hoje vai apresentar um aspecto mais particular do trabalho desse importante artista intelectual francês que atuou no Brasil de forma determinante, que é o lado, justamente, que diz respeito ao desenho anatômico, ao estudo da anatomia. Elaine, muito obrigado pela presença e acho que o microfone deve estar já funcionando. Boa tarde. Estão me ouvindo? Nossa, estou com medo de quebrar isso aqui já. Eu acho que você podia me dar uma ajuda aqui. Estou com medo de... Sou pequena. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer ao professor Luciano pelo convite de participar aqui desse congresso, conhecer todos vocês. Alguns eu já conhecia, né? Patrícia, o professor Mário também. E dizer um pouco, esse é um trabalho que eu fiz, como o Luciano disse, no meu doutorado. É uma pequena parte do meu doutorado e do livro que eu publiquei sobre isso, sobre o pintor Félix Émile Tonnet, um pintor francês que viveu aqui no Brasil e foi diretor da Academia Imperial de Belas Artes. Foi também pintor de paisagem, né? Eu fiz um trabalho nessas duas vertentes, tanto nas funções que ele desempenhou como diretor da academia e também como pintor de paisagem no Rio de Janeiro. E o que eu vou falar aqui hoje é um pouco o papel dele no desenvolvimento do ensino do desenho na Academia Imperial de Belas Artes. Vou mostrar algumas imagens também ao longo da minha apresentação. Peço desculpas porque eu vou ler, porque eu fico com um pouco de medo de extrapolar o tempo. Não foi fácil aos artistas franceses recém-chegados ao Rio de Janeiro em 1816 colocar em prática... Acho que não estou enxergando agora aqui. Acho que tinha que apagar essa e acender isso. Acho que está bom, assim. Desculpa, gente, não consegui enxergar aqui. Não foi fácil aos artistas franceses recém-chegados ao Rio de Janeiro em 1816 colocar em prática o projeto de ensino artístico que mais tarde originará a Academia Imperial de Belas Artes. O francês Joaquim Le Breton, autor do primeiro projeto que inicialmente colocará os ofícios ao lado das belas artes, será um dos idealizadores de uma estrutura da estrutura de um curso de desenho em estreitas relações com os modelos internacionais, sobretudo o modelo mexicano e o modelo francês. Pouco tempo depois, o francês Jean-Baptiste Debré também trabalhará no sentido de desenvolver esta classe estruturada em um projeto de ensino que procurará levar adiante, em 1824, a ideia de fundação de uma Academia de Belas Artes no Brasil, tendo em vista o modelo francês. Né? São os projetos iniciais para a academia que vai ser fundada ainda em 1826. Já sabemos que os planos de Le Breton, falecido apenas 3 anos após sua chegada ao Brasil, foram colocados em prática muito tempo depois do previsto, e somente em parte, isto é, no que diz respeito às belas artes. E que os planos de Debré, companheiro de Le Breton e um dos fundadores da Academia Imperial de Belas Artes, em 1826, 10 anos depois da criação do primeiro projeto, encontrará diversos obstáculos para colocar seus planos em prática, em um período de disputa entre portugueses e franceses, nos pouquíssimos lugares destinados ao artista na corte, né, então, do Dom Pedro I. Antes de mim, o Renato falou um pouco, não é, desses manuais de desenho, de alguns lugares onde se ensinavam o desenho no Rio de Janeiro nesse período.
Eram lugares ainda muito pontuais, não é, onde só o desenho era ensinado, não era ensinado outras práticas, não é, pintura, escultura, arquitetura, eram classes de ensino de desenho, né, que se davam nessa aula régia, que eu vou falar daqui a pouquinho, e também na academia militar, não é, mas foi somente nesse momento, com a chegada dos franceses, que foi articulado um sistema de ensino mais completo, não é, não somente vinculado ao desenho, mas também vinculado à pintura, à escultura e à arquitetura. Pelo menos os projetos nasciam no período em que os franceses chegaram e eles só foram, de fato, desenvolvidos muito tempo depois, como eu vou explicar aqui. É possível dizermos que a academia somente se desenvolverá a partir de 1834, com a entrada do francês Félix-Émile Tonnet na direção da instituição. Filho do pintor de paisagem e gênero Nicolas Antoine Tonnet, que também aqui aportou em 1816, ao lado de Le Breton e Debré, Félix, também pintor de paisagem, será o principal articulador de um sistema de ensino que incluirá a estruturação das classes de desenho e das demais classes, das exposições de arte, dos prêmios internos e de viagem aos alunos, da organização da coleção nacional de pintura, assim como a tentativa de encontrar uma real e útil função ao artista no Rio de Janeiro do século XIX. Durante os 17 anos em que dirigiu a academia, Félix-Émile Tonnet procurou, entre suas inúmeras metas, desenvolver o ensino do desenho, agora já nessa instituição acadêmica. Partindo de modelos internacionais, sobretudo o modelo francês, já consolidado da antiga Académie Royale de Peinture et Sculpture, Félix Tonnet promoveu a implantação das classes de modelo vivo, de desenho a partir da estatuária e de estudos de anatomia nesta academia. Pensava Tonnet que, ao desenvolver este princípio básico de aprendizado das belas artes, faria com que os alunos passassem com plenitude as classes específicas de pintura, escultura e arquitetura, estando finalmente aptos para comporem o que ele imaginava ser a futura escola artística brasileira, assim designada por ele nos seus projetos, nos seus escritos, nas suas falas e na sua atuação como diretor da academia. Não é? Ele fala o tempo todo da criação de uma escola artística brasileira. Além das medidas implantadas para tal progresso, Tonnet repetia em seus discursos pronunciados anualmente o seu desejo de ver a escola brasileira nascendo, não é? Para ele, ela estaria nascendo nessa academia, e se posicionando entre as demais escolas artísticas, italiana, francesa, inglesa, flamenga. Para tanto, o desenho baseado nos princípios clássicos, o modelo grego ideal e perfeito, precisaria emergir deste conjunto de medidas implantadas, as quais Tonnet acreditava serem as ideais para almejar o seu intento. Sabemos hoje, sobretudo por meio dos documentos acadêmicos e dos desenhos conservados nos arquivos e museus do Rio de Janeiro, né, já citados aqui também pelo Renato, entre os quais o Museu Dom João VI, da Escola de Belas Artes, e o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, como se deu a implantação dessas medidas, as dificuldades e as adaptações que Félix Tonnet realizou para adequar o modelo francês à sociedade brasileira. Vejamos como esses passos foram dados. Vou falar primeiro da questão do modelo vivo. Para a implantação do curso de modelo vivo, aprovado ainda em 1833 na academia, né, é importante frisar isso, por conta dessa aula régia em que já existia esse ensino de modelo vivo, eu vou falar daqui a pouquinho. Quando exercia ainda o cargo de secretário da academia, Tonnet enfrentou grandes dificuldades desde o início de sua gestão como diretor, para poder desenvolver essa classe a partir de 1834, obstáculos estes que se estenderam para a década de 1840. A classe aparecia já nos planos de Joaquim Le Breton em 1816, no momento em que ele chega ao Brasil. Mas, ao que parece, não é, o curso existiu já na anterior aula régia de desenho e figura, não é, que o Renato citou aqui antes, instituição de ensino criada em 1800 na cidade do Rio de Janeiro, a partir da aula de mesmo nome que já existia em Lisboa. Esta escola era chefiada no Rio de Janeiro pelo pintor Manuel Dias de Oliveira, o brasiliano ou romano, não é, ele tinha esses dois apelidos,
como ficou conhecido após ter estudado na Academia de São Luca, em Roma, com o pintor Girolamo Pompeu Battoni. Não é? Esse pintor, Manuel Dias de Oliveira, ele estava no Brasil nesse momento e dirigia essa escola, essa aula régia de desenho. Conforme nos descreve Adolfo Morales de Los Rios Filho, em seu livro Ensino Artístico, Subsídio para a Sua História, a escola de Romano apresentava em seus modelos, abre aspas, entre os seus modelos, um homem descarnado e mal feito, levando os alunos a desenharem, abre aspas, belas figuras que nada tinham a ver com a imagem viva, mas sim com a imaginação. Dificuldades deste porte apareciam frequentemente na academia, dirigida por Toné, anos depois. Após inúmeras tentativas para encontrar alguém que servisse para tal exercício, o diretor e os professores, entre os quais o arquiteto francês Grandjean de Montigny, aprovavam pretendentes longe do modelo ideal e perfeito, baseado nos princípios da beleza grega, que ele vivia descrevendo nos seus discursos e nas suas falas, não é? Como modelo ideal para poder servir nessas aulas de desenho. Uma das razões destas dificuldades eram as chamadas, abre aspas, circunstâncias peculiares da Terra, fecha aspas, justificada pelo próprio Toné, não é, nos seus discursos ou nas atas da academia, ou as graves enfermidades daqueles que queriam se apresentar e não apareciam, ou, simplesmente, a falta de profissionais que pudessem exercer essa função. Ao contrário do que pensava o francês Debré, quando escreveu seu plano de ensino, abre aspas, que o estudo do nu é muito fácil em razão do clima, fecha aspas, o que vemos é que não apareciam profissionais e nem amadores para o cargo. Os que apareciam eram, abre aspas, enfermos, estragados, idosos, fecha aspas, isto é, pessoas que queriam ganhar alguns trocados na cidade do Rio de Janeiro, que muitas vezes desconheciam do que se tratava verdadeiramente o cargo. O primeiro contratado, segundo nos revelam as atas, era, abre aspas, medíocre nas partes superiores do corpo, que assim mesmo são de muito melhores que o resto, fecha aspas. Outros tornavam-se incapazes, abre aspas, por sua idade e estado de magreza, e outros ainda tinham a forma mole e feminina, fecha aspas. As classes de Toné estavam longe das regras um dia estabelecidas pelo conde de Queilus para o concurso de cabeça de expressão da Academia Francesa, em 1760, as quais permaneceram durante o século XIX. Não é? Essas regras, uma delas diz: este modelo será sempre contratado na idade da juventude e a velhice não pode ser empregada. Evitar-se-á com cuidado que a escolha recaia sobre mulheres de maus costumes e não se servirá nesse uso de antigos mendigos nem de outros que a baixeza nos hábitos exteriores e no caráter do rosto os tenha deixado incompatível com o estudo das belas formas que devem ser inseparáveis da expressão. Fecha aspas. Para o estudo do corpo humano, a partir do modelo clássico, em perfeita correspondência com a estatuária, estes modelos brasileiros, evidentemente, não serviam. Félix-Émile Toné pensou, assim, em colocar um negro para o exercício das poses, abre aspas, visto haver entre estes indivíduos dotados de formas artísticas, fecha aspas. Pelo que consta nas atas, os negros libertos não apareciam, e aqueles que se apresentavam eram escravos de professores, como o francês Zéphirin Ferrés, professor de gravura de medalhas, que tinha um negro, segundo ele, jovem e de formas elegantes, e também um escravo do Manuel de Araújo Porto Alegre, segundo o que ele mesmo descreve nos seus diários, que estão hoje no arquivo do Instituto Geográfico Brasileiro, lá no Rio de Janeiro. No entanto, dados todos os obstáculos morais que impediam o exercício pelos negros, além dos artísticos, em razão da ineficácia das poses, a ideia de Toné não permaneceu por muito tempo, e, ao que parece, os negros eram utilizados apenas quando não havia um modelo que se apresentasse. Ainda que Toné enfatizasse a questão do corpo perfeito e da beleza ideal, elementos básicos das academias de arte, ele teve que deixar de lado esses princípios para fazer com que a classe existisse e se desenvolvesse. Durante os 17 anos em que esteve à frente da academia, passaram-se modelos de todos os tipos.
eu vou citar, ora o magro aguadeiro da Carioca, em 1840, o jovem estrangeiro professor de ginástica, de formas sem comparação mais belas, o arqueiro do paço, em 1841, ou o modelo robusto e com belo desenvolvimento dos músculos, em 1842. Entre muitos outros que aparecerão depois, mais ou menos capazes e eficazes para a função. Uma das consequências das contratações eram os concursos, que, dependendo dos modelos, enveredavam para um ou outro tema. O Milão de Crotona, por exemplo, foi evitado como tema para o concurso de 1846, porque o modelo não apresentava formas atléticas, não é? Segundo as atas. E, em 1848, não se colocou o tema Ajax desafiando o raio, porque o modelo não conseguia permanecer com tal expressão. Dificuldades de anatomia, expressão e conservação das poses faziam com que os alunos se desenvolvessem menos que o pretendido na prática do desenho. Mesmo assim, Félix Emílio nunca deixou de dar aula de modelo vivo a sua importância na formação daquilo que ele chamava de escola artística brasileira. Dizia ele, ela tanta influência exercita, não é, a aula de modelo vivo, que muitas vezes as obras todas de uma época, num país, dão áreas de parentesco só pelo fato de ter havido, então, um belo modelo afamado. Ciente de seus obstáculos e consciente de sua importância, ele dava continuidade ao aprimoramento do estudo do desenho, ampliando a coleção de gessos da academia, mesmo que os modelos não correspondessem à altura à relação entre pose e estatuária para o estudo do corpo. Antes de Tonet, fora Joaquim Le Breton aquele a pensar na coleção de gessos a ser comprada no Brasil para o seu projeto de ensino artístico. Não é? Primeiro a questão do modelo vivo, depois a questão da estatuária para o aprimoramento do desenho. Ele tinha em mente o modelo citado por Alexander von Humboldt em seu ensaio sobre a Nova Espanha, acerca da Academia de los Nobles Artes na cidade do México. Não é? No caso do Le Breton, ele cita esse modelo, quando ele chega ao Brasil, no projeto que ele elabora, não é, como um modelo bem-sucedido que já havia acontecido no México, descrito pelo Humboldt. Humboldt relata que a coleção mexicana, abre aspas, era mais bela e mais completa que em qualquer lugar na Alemanha, fecha aspas, com cópias do Apolo do Belvedere, do Laocoonte e das estátuas colossais. Le Breton exemplifica aos portugueses o sucesso da instituição no México a partir dos relatos de Humboldt, mas a corte portuguesa não atende a seus pedidos, ao menos não neste momento de implantação do projeto, ainda em 1816. A primeira compra de gessos, não é, de fato, não é, que vai existir, será na gestão de Félix Émile Tonet, em 1834, com bustos, cabeças, pés e mãos para aprendizado do desenho. Outra compra será feita em 1837, adquirida do professor Marc Ferrez, integrando-a não só o gladiador inteiro, como o tronco do Laocoonte e outros bustos. Uma nova compra será feita em 1846, desta vez um conjunto de 6.000 medalhas em gesso, que seriam importantes ao curso de desenho e essenciais à classe de gravura de medalhas. Estas duas compras, associadas ao aprimoramento da classe de modelo vivo, seriam fundamentais para o avanço do ensino do desenho, e os primeiros resultados começam a ser vistos nos concursos que se desenrolam na década de 1840. Ao lado dos gessos antigos copiados pelos alunos, há também a notícia de gessos contemporâneos, como aquele do ministro, não é, do Dom Pedro I, o José Bonifácio, que o aluno Vitor Meirelles de Lima copiará e ganhará uma medalha de ouro ainda em 1848. A coleção de estatuária, além de elemento fundamental para a classe de desenho, será também um fator importante para Félix Émile Tonet nas relações entre o governo e a academia, no que diz respeito à educação através da escultura e do monumento público no Rio de Janeiro, em razão do exemplo moral dado pela estatuária na representação, sobretudo, dos homens ilustres. A estatuária antiga e os gessos contemporâneos de homens ilustres do Brasil associavam-se plenamente ao melhor sentido do aprendizado através do antigo e da criação de uma iconografia nacional e moralizante por meio da exaltação das glórias dos grandes homens brasileiros. Este será um tema bastante discutido por Tonet em seu programa de ensino durante toda a sua trajetória como diretor da academia, enfatizando sempre a apropriação do espírito elevado transmitido pelo modelo grego para a construção de nossa própria época, principalmente através
da escultura e da arquitetura. Mas esta época a ser exaltada só poderia ser de fato construída se os artistas se formassem nessa academia de acordo com os princípios clássicos do desenho. Ao lado do modelo vivo e da ampliação da coleção da estatuária, com todos os seus percalços, Tonet atuava ainda na elaboração de obras didáticas para auxiliar os alunos na compreensão das características e funções do corpo humano. Ele começa, assim, a traduzir algumas obras aos alunos que não podiam acessar outras línguas, além do português, o qual constituía mais um obstáculo para a adequação do modelo internacional ao ambiente acadêmico brasileiro. Tonet esforça-se para levar aos alunos os meios básicos de qualquer artista em uma academia de artes, oferecendo, desta vez, o mínimo acesso à literatura artística. A primeira obra traduzida e organizada foi Arte de Pintar a Óleo, conforme a prática de Bardwell, baseada sobre estudo e imitação dos primeiros mestres das escolas italianas, inglesa e flamenga, né? Nesse caso, uma obra relativa à pintura. Uma obra relativa à pintura sobre as técnicas utilizadas nessas escolas artísticas, escritas por Thomas Bardwell em 1756, a partir de suas próprias experiências como pintor. Dentro do raciocínio das escolas artísticas que Tonet esperava aplicar no Brasil, a obra fazia pleno sentido. Além das pinturas pertencentes à coleção real, que agora faziam parte da academia, e daquelas trazidas por Le Breton, que representavam parte dessas escolas, os alunos podiam estudar como eram as técnicas de cada uma delas. Além disso, Tonet produzia, nesse mesmo período, o catálogo da academia, contendo justamente estas telas, neste momento denominadas já por ele como Coleção Nacional dos Painéis Antigos, dando aos alunos uma orientação e uma noção um pouco mais ampliada das características, justamente dessas escolas artísticas, que ele tanto usava como modelo para a criação da sua própria escola, que era a Escola Brasileira. A obra traduzida por Tonet foi impressa em 50 exemplares e distribuídas para outras províncias do Brasil, para o aprimoramento do estudo do desenho. Essa era uma questão importante para o Tonet na academia, a ligação da instituição oficial acadêmica no Rio com as outras províncias do Brasil. O Renato também trabalha sobre essa questão na tese dele. A gente trocou várias informações sobre isso no período, inclusive. Esse livro chega até o Pará, não é? Através dessa conexão que vai existir entre a academia no Brasil e essas outras instituições de desenho, não é? Pelas províncias. Mas a obra de maior destaque para o desenho foi organizada por Tonet no ano seguinte. Trata-se do Epítome de Anatomia, relativo às belas artes. Ele traduz e organiza um compêndio de anatomia baseado nas principais obras utilizadas na Academia Francesa. Coloca a Academia Brasileira no conjunto de instituições que utilizavam e traduziam as obras artísticas, incorporando-se ao sistema de circulação das obras anatômicas destinadas à metodologia de ensino, já presentes nas academias inglesa, espanhola, portuguesa e alemã. No caso brasileiro, Félix Emile faz uma seleção de obras, traduzindo-as e reunindo-as numa única publicação, algo incomum se comparado às academias europeias. O caso mais próximo talvez seja a obra portuguesa Medidas Gerais do Corpo Humano, publicada em 1810 pelo pintor Joaquim Leonardo da Rocha, professor de uma escola de desenho na Ilha da Madeira, o qual se baseia também nos principais tratados, não é, acerca das proporções. No entanto, o compêndio de Tonet é variado, né, composto de várias publicações que vão além da questão das proporções, facilitando também sua impressão, uma vez que a obra é composta apenas de texto, sem as pranchas gravadas, que deveriam ser consultadas diretamente dos originais que faziam parte, não é, da biblioteca da academia. A obra era um complemento fundamental às aulas de modelo vivo já iniciadas e às aulas de anatomia que os alunos deveriam frequentar inicialmente no hospital militar, segundo indicavam os estatutos. A primeira parte do compêndio de Tonet era relativa à osteologia e miologia a partir dos textos compostos por Roger Depille, no seu Abrégé d'Anatomie, valendo-se da edição de 1765 e por figuras de François Tortebat. A segunda parte referia-se à Fisiologia das Paixões de Charles Lebrun, nas suas conferências, né, de 1668. A terceira parte vinha do Verbete sobre as Proporções de Aubin Louis Millan,
contido no seu Dictionnaire des Beaux-Arts, publicado em 1806, acrescentando ainda uma pequena parte referente à divisão do corpo humano, composto por Gérard Houdrin, no seu livro chamado Les Proportions du Corps Humain. É um livro sobre as proporções medidas a partir da estatuária antiga, publicado em 1683. A primeira parte que vem desse livro, Torteba e Depille, é a parte principal e mais longa dessa publicação que o Tonnet traduz para a academia. Ela tem 31 páginas. Torteba foi o primeiro pintor da Académie Royale de Peinture et Sculpture e compõe o seu Abrégé d'Anatomie em 1668, baseando-se, em princípio, nas pranchas do Tratado de Anatomia do Vesalius. Era a primeira obra de anatomia publicada na França, inteiramente voltada à educação artística. A obra constitui-se de 3 pranchas para o esqueleto e outras 7 para o écorché, sendo esta parte dedicada à miologia, subdividida em textos de 3 colunas, onde constam seus referidos nomes, as origens e inserções e o seu ofício. Félix Émile ele segue em sua tradução o mesmo esquema de Torteba, respeitando a subdivisão de textos e seus conteúdos no que se refere à miologia. Na parte da osteologia, suprime a pequena explicação de Torteba sobre os ossos da cabeça, indicando em nota a tradução de Charles Lebrun, contida no mesmo epítome, para o aprendizado desta parte do corpo humano. Ele faz uma espécie de mescla aí, ele faz inclusões, portanto, algumas no texto do Torteba. Ainda nesta sessão, Félix Émile não reproduz todo o texto contido na obra de Torteba, fazendo uma espécie de resumo das principais composições ósseas do tronco, das extremidades inferiores e posteriores, que tem algumas das pranchas. Félix conhece ainda alguns erros contidos no tratado, e ele cita esses erros, mas ele reproduz, é engraçado porque ele cita os erros que o tratado contém, mas ele reproduz os mesmos erros na tradução que ele faz. Ele faz uma pequena advertência sobre alguns erros, sobretudo do fêmur, da parte do fêmur. A obra de Torteba alcança grande sucesso na Europa, o que lhe garante o aparecimento de novas edições em 33, 60 e em 1765. Félix está ciente do uso contínuo da obra, desde sua primeira edição até a atualidade nas academias europeias, a qual já havia sido traduzida também para o alemão em 1706. Sabemos que a mesma obra era utilizada não só na França, como também na Academia de Belas Artes de São Fernando, quando, em 1803, o diretor Francisco Ramos pedia que ela fosse incorporada no método de ensino anatômico, ainda reconhecido como o melhor para a educação artística, outrora indicado por Mengs a seus alunos. Para tanto, seria providenciada sua tradução para o espanhol. Além disso, diversas edições em inglês foram realizadas até 1842. A obra traduzida e adotada no Brasil foi utilizada por muitos anos, ainda que o uso do mesmo sofresse algumas críticas por parte dos professores, os quais solicitavam sua atualização ou o acréscimo de outras partes. A Fisiologia das Paixões de Carlos Lebrun, é assim que ele escreve, constitui a segunda parte do epítome organizado. Como a própria obra cita, a tradução provém dos escritos de Lebrun, que estão nas suas conferências sobre a expressão de 1668. O texto de Félix acerca das paixões apresenta 3 partes: osteologia da cabeça, miologia da cabeça e fisiologia das paixões, movimento dos músculos das paixões da alma. Não fica claro qual é a edição tomada por Félix para sua tradução, e nem qual foi a obra utilizada para a concepção dos ossos e músculos da cabeça que introduzem o tema. Ele pode ter se baseado na obra de Vesalius, uma vez que o cita quando se refere aos ossos do tronco, citação que, de resto, também não existe nessa parte que ele já havia introduzido no texto de Torteba. E para a tradução das paixões, Félix Émile parece, contudo, alternar entre a edição de Picard, de 1698, considerada a mais fiel às notas originais de Lebrun, e aquela editada por Jean Houdrin em 1727, que é essa que a gente vê aqui. O Renato já havia mostrado também na apresentação dele. Essa é uma edição que está na Biblioteca Nacional do Rio, onde ele vai apresentar um resumo das paixões, concentrando-se nas partes técnicas de cada descrição presente na conférence, dando-lhes a forma de legenda, composta por textos breves, juntamente às pranchas gravadas. Os textos elaborados por Félix Émile são bem semelhantes a esta última edição, isto é, obedecem a seu formato de legenda.
Essa ideia torna-se um pouco mais consistente, não é, justamente por conta desse exemplar que existe na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, não é, até hoje lá conservado, o Renato já havia mostrado. Em seu compêndio, ele apresenta 23 paixões, enquanto a Conférence de Lebrun apresenta 21, o Dran apresenta 19. Isso se explica pelo fato de Félix desdobrar em duas paixões, em duas explicações, alguma das paixões, não é, como faz, por exemplo, com a dor corporal, não é, que ele pega a partir dessa prancha, com a dor corporal, que aparece em 3 concepções: dor corporal aguda e de espírito, dor corporal simples, dor corporal extrema, enquanto que nas edições anteriores aparecem em 2 simples paixões. A edição de 1727 apresenta ainda a Compassion, citada pelo próprio Audran, não existindo no original de Lebrun de 1668, mas que também é incorporada à tradução brasileira do Tonel. A terceira e última parte do epítome intitula-se Algumas considerações gerais sobre as proporções, não é, que vem desse texto do Milan, publicado em 1806. Não é, é um curto ensaio sobre a proporção dentro das belas artes, que o Tonel acaba incorporando ao seu texto, e ele acaba associando essa parte do Milan a essa outra obra anatômica, que é a obra do Audran, sobre as proporções do corpo humano medidas, não é, a partir da estatuária antiga. Não é, esse tratado ele vai ser incorporado apenas a partir de uma pequena parte, é um tratado editado em 1683 e se juntava a outros tratados feitos também na Academia Francesa nesse mesmo período. Não é, aqueles do Tortebas, do Lebrun, eles vão se juntar a esse tratado feito pelo Audran. Vai ser um tratado bastante usado também na Academia Francesa durante os outros séculos, e por isso ele incorpora a Academia, pensando justamente na questão da estatuária, não é, que era bastante importante para ele como um programa, não é, clássico de ensino. O Audran ele vai apresentar essas medidas de modelos antigos, entre os quais o Apolo do Belvedere, o Laocoonte, o Hércules Farnèse, entre outros. As estátuas estão em diferentes posições e são também apresentadas as medidas de seus fragmentos. Para o Audran, o estudo do modelo vivo não seria suficiente para a construção da figura, embora fundamental ao aprendizado artístico, evocando a superioridade da estatuária antiga perante a natureza. Em seu epítome, Félix-Émile faz um resumo desse tratado, tecendo algumas considerações sobre a medida do Apolo do Belvedere, da Vênus de Médicis e uma curta menção ao Hércules Farnèse. Com apenas 2 parágrafos de explicação acerca das medidas das estátuas, é muito interessante porque ele pega apenas um pedaço, ele não pega o texto inteiro, ele próprio reconhece a dificuldade do assunto e ressalta ao final, eu vou citar: é tudo isso muito complicado. Convém que os alunos recorram às figuras de Audran que existem na academia e nas quais se oferecem à vista as medidas certas do Hércules Farnèse, da Vênus de Médicis, do Apolo de Belvedere, do egípcio do Capitólio. Né? Ele mesmo reconhece o quanto é complicado fazer essas explicações para os alunos. Parece claro que Félix-Émile preocupa-se, nos primeiros anos de sua atuação como diretor, em criar uma sistemática adequada ao ensino acadêmico, isto é, a partir de elementos que compunham a Academia Francesa desde a sua origem, com a devida ênfase na questão acerca do antigo, essenciais à estética neoclássica levada a cabo ao final do século XVIII e início do XIX. A menção ao Tratado de Audran, ainda que reduzida, identificava-se não só a retomada do antigo como concepção estética a partir das teorias de Winckelmann, mas também a realização de novas edições de sua obra, que passava a ser reutilizado nas academias. Félix-Émile Tonel bem sabe que a concepção perfeita do corpo humano obtida através do desenho consiste na união de todos esses fatores, subtraindo as irregularidades do modelo vivo, tão irregular na academia, com o estudo da anatomia e com os métodos da antiguidade, nascendo daí a forma perfeita. E era também algo extremamente ideal para Félix-Émile Tonel. O nu, o desenho e o antigo compõem, portanto, a tríade a que Tonel se dedica durante toda a sua carreira acadêmica. Com o aperfeiçoamento do curso do desenho e apoio dos tratados e das pranchas pertencentes à academia, poder-se-ia realizar as contratações para os professores substitutos da cadeira de desenho e de pintura de histórica, por exemplo. O concurso de desenho, cujos inscritos eram os próprios alunos da academia,
realizado em 1837, mesmo ano da implantação do curso de anatomia e da utilização desses tratados, não apresentava, no entanto, resultados satisfatórios. Os desenhos dos alunos concursantes, ora mostravam falhas como, abre aspas, tronco curto, pernas magras e fracas, braços defeituosos, cabeça fora de proporção, fecha aspas. Apenas um destes desenhos apresentava, abre aspas, proporções gerais bem observadas, e foi o ganhador do concurso, justamente. Os desenhos realizados para esse concurso revelam o quanto se deveria avançar ainda nos estudos do desenho, onde se encontravam falhas de todos os níveis relacionados às proporções, tanto pelo desenvolvimento anatômico quanto pela ineficácia do modelo vivo para o dito fim, que era um desenho de academia, onde a feminilidade do modelo é patente na execução. Manuel Joaquim de Melo Corte Real, vencedor do concurso do desenho, é o único que passa ao papel suas reais proporções, completamente alteradas nos outros opositores, apresentando uma certa coerência no tratamento dos ossos, embora apresente falhas na execução dos músculos. Nesse sentido, o concurso constitui um meio essencial para o apontamento das imperfeições dos trabalhos dos alunos, os quais deveriam dedicar-se, como diz o próprio Félix Émile Tonnerre em suas falas, ao correto estudo do desenho como fonte primeira para a sua formação e para o seu fim último, isto é, a escola artística brasileira. É possível dizermos que a primeira década da atuação de Félix Émile Tonnerre foi repleta de obstáculos para a implantação de uma metodologia comum às academias europeias e tão difíceis de serem adequadas ao ambiente brasileiro. Para fecharmos essa comunicação, vemos alguns exemplos da classe de desenho realizados pelos alunos, como esse aqui, por exemplo. No masculino recostado, uma academia de Francisco de Paula Medeiros Gomes, datado de 1843, mostra o emprego das técnicas do desenho, da construção da anatomia e da expressão, até o cuidado com os jogos de luz e sombra no tratamento do corpo da figura. O outro desenho é intitulado Ema de Homero, está datado e assinado por seu autor, Francisco Bittencourt da Silva, aluno de arquitetura que se distinguirá durante toda a sua trajetória acadêmica, ganhando destaque posterior na repartição de obras públicas do Rio de Janeiro. Trata-se de um desenho realizado a partir da cópia de um busto antigo, de um gesso, que fazia parte da coleção do Mac Ferrez, que foi comprada pela academia, naquela compra que eu citei para vocês anteriormente. Muitos foram os obstáculos para a implantação definitiva deste programa de ensino e muito há ainda a ser explorado sobre essa questão. Ora fracassado, ora bem-sucedido, Félix Émile Tonnerre e seus métodos são elementos fundamentais nessa tortuosa trajetória do ensino do desenho e da anatomia no Brasil. Obrigada.